Vamos lá, nono ano. Tô achando um pouco diferente as imagens, né? Eu vou ficar utilizando esses slides, que é da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E nessa nossa aula, o conteúdo será os governos populistas no Brasil, que foram de 1945 a 1964. A gente vai dividir em duas, tá bom? Essa primeira a gente vai dar uma revisão em alguns assuntos que a gente já falou, ok? Para não ficar tão cansativo. E na próxima aula a gente começa a falar sobre o governo de JK, Juscelino Kubitschek, ok? E aí a gente traz com essa imagem aí, né? Na aula de hoje vamos estudar um período do Brasil que durou de 45 a 64 e ficou conhecido por duas características, democráticas e populistas. Mas o que seriam, professor, democráticos e populistas? Vamos lá? Aqui eu tenho um link de dois vídeos, né? Que eu posso mandar para vocês, para a gente dar uma estudada, para aprofundar melhor e entendendo os conceitos, né? O que seria a democracia? No governo democrático, há a participação do povo por meio do voto secreto e universal. Todos têm o direito de votar. Existem vários partidos políticos disputando as eleições e a autonomia dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, né, que é o que a gente está passando hoje, por exemplo, no Brasil. A gente está tendo as eleições municipais. Né? Esse termo também se refere à liberdade de pensamento e expressão, ao acesso dos cidadãos à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. E o populismo? É a forma de governar em que o chefe de Estado se dirige diretamente ao povo de forma carismática e utiliza vários recursos para obter o apoio popular. Aí, o período dos governos populistas no Brasil, que foi de 45 a 64, é marcado pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadro e João Goulart. Eles tiveram um caráter populista pelas imagens carismáticas e pelo momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. Com a deposição do Estado Novo de Vargas de 45, o Brasil respirava por áreas da democracia. Surgiram partidos políticos, foram realizadas novas eleições e a formada a Assembleia Constituinte, que ela elaboraria a nova Constituição do país. E aí a gente tem do lado direito essa imagem, né, de propaganda do Estado Novo. Estão observando aí? O menino lá atrás com a bandeira do Brasil. Né? Vamos analisar um pouco o contexto histórico. Né? Mundialmente, a gente estava com o fim da Guerra Mundial, início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, estabelecimento de áreas de influência, o medo do avanço do comunismo para países capitalistas. Né? Já no contexto brasileiro, Getúlio Vargas é deposto da presidência da República, a elaboração da Constituinte de 46, né, uma crise econômica forte no país, empresários cada vez mais acumulando mais capital e trabalhadores exigindo maiores direitos dos patrões. Primeiros sinais de democracia. Pela primeira vez na história do Brasil, os presidentes seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Também foram consolidados os partidos políticos nacionais, não mais agremiações em cada estado, como a República Velha, que a gente viu nas aulas anteriores. Foram vários os partidos criados, mas se destacaram a UND, União Democrática Nacional, o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Vamos conhecer esses partidos? A UND, a União Democrática Nacional, reunia os antigetulistas, que eram os partidos ideologicamente de direita, formados por empresários, bacharéis e membros da elite, que defendiam ideias do liberalismo econômico e a abertura do capital estrangeiro. A figura mais destacada da UND era o jornalista Carlos Lacerda. O PSD, Partido Social Democrático, era formado pelos antigos interventores do Estado Novo e era getulista. Tinha uma base eleitoral muito forte, longe dos grandes centros urbanos do país, e as grandes figuras do PSD foram Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. PTB.
O Partido Trabalhista Brasileiro era o partido de Brizola e João Goulart. Criado por Vargas, detinham sua base eleitoral nos centros urbanos, com apoio direto dos sindicatos. Sua intenção era ganhar o voto dos operários e dos mais pobres. Levava consigo o mito do pai dos pobres, né? Que foi uma nomenclatura, né, dada a Getúlio Vargas, para conquistar a classe trabalhadora. PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi um partido de curta duração, pois foi colocado em clandestinidade pelo governo de Dutra em 47. Aquele medo que a gente falou no slide anterior do comunismo, né, no país, que até hoje se fala tanto e às vezes as pessoas não compreendem. PSP, Partido Social Progressista, era o partido de Adhemar de Barros. Sua atuação partidária se restringia na prática ao estado de São Paulo apenas. A nova Constituição brasileira, né, elaborada sobre o impacto do final da Segunda Guerra Mundial, a Constituição de 46 foi a mais democrática das 5 que o país até então passou. É isso? Quais são as principais características dessa Constituinte? Possibilidade de caçar os registros dos partidos considerados perigosos, estabelecia o voto direto e secreto, garantia a autonomia dos municípios e estados, assegurava o direito de greve, embora este fosse muito regulamentado, previa ainda uma legislação específica para a educação, que até então não tinha. Agora vamos conhecer os presidentes e as características de cada governo. Vamos lá? E vamos começar com o governo de Eurico Gaspar Dutra, que foi de 46 a 51. Política interna. Pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, instalação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, elaboração do plano Salter, que priorizava a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. Nesse período houve grande aumento da inflação, diminuindo ainda mais o poder de compra do povo, o fechamento dos cassinos e fim dos jogos de azar no Brasil, e o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação dos mandatos dos parlamentares deste partido. A política externa reforçou os laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim a relação com a União Soviética. Dizia-se na época, tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. É uma frase tão atual. Concordam comigo? A gente vê tanta gente falando que dos Estados Unidos é bom, tal. Veja como a gente fala do poder da história. A gente está falando aí de uma época tão remota e que ainda se usa isso, essa herança cultural. Criou incentivos que favoreceram a instalação de grandes empresas estrangeiras no país. A gente tem a imagem de Gaspar, né? 2 imagens. O governo de Getúlio, que foi de 51 a 54. A rádio era um ótimo veículo para comunicar-se com o povo, né? E Vargas soube usá-lo a seu favor, criando jingles, músicas, né? Que iam das marchinhas carnavalescas às marchas militares. Eu não vou nem cantar aqui, que eu não sei não, viu, gente? Tem aí a campanha de Vargas, né? O jingle é um termo inglês cujo significado refere-se à música proposta para promover uma marca ou um produto em publicidade de rádio ou televisão. E isso a gente é o que mais está ouvindo agora na campanha política da nossa cidade. Isso é o que não falta. A volta de Vargas. Em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Vargas se candidatou pelo PTB e recebeu apoio do Partido Social Progressista, vencendo o pleito de 1950, com 48,7% dos votos. Segundo o mandato presidencial de Getúlio, foi marcado por importantes iniciativas nas áreas sociais e econômicas. Vargas retornava ao Palácio do Catete nos braços do povo, agora eleito pelo voto popular direto e secreto. O Palácio do Catete era a residência presidencial do Rio de Janeiro. Características e fatos do governo de Vargas. A gente tem aí bem
a imagem da Petrobras, né, que é uma característica bem forte. O nacionalismo e o intervencionismo, o trabalhismo, populismo e dominação de classe, modernização e acelerada, campanha O Petróleo é Nosso, a criação da Petrobras, a criação do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Crise política, atentado na rua de Toneleiros. Políticos da Liga da UDN e jornalistas de oposição acusavam Vargas e seu governo de corrupção. Na noite de 5 de agosto de 54, na rua Tonoleiros, no Rio, o líder oposicionista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado. Esse escapou com um tiro no pé, mas seu amigo, o Major Rubem Vaz, da Aeronáutica, morreu. A crise política desestabilizou o governo de Vargas. É bem interessante que tem um filme de Getúlio Vargas. É interessante que vocês assistissem, é muito bom. Vai ajudar vocês a compreenderem um pouco sobre a história do nosso país. As investigações indicaram que o assassino cumpria ordens de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, o que aumentou a crise, né? O crime teve grande repercussão contra o governo de Getúlio Vargas, aumentou as críticas da oposição e os militares exigiram a sua renúncia. No dia 24 de agosto de 54, no Palácio do Catete, escreveu uma carta de testamento endereçada ao povo brasileiro e suicidou-se com um tiro no coração. Últimas reportagens. Vamos lá. Na noite que antecede o trágico final, Vargas reúne seu ministério para avaliar a real situação. Àquela altura, já muito grave, ouvidos os seus colaboradores, aceita licenciar-se até que o inquérito estivesse concluído. Naquela madrugada de 23 para 24 de agosto, o país tomou conhecimento da decisão do presidente. Poucas horas separaram este comunicado da notícia que Vargas recebeu, de que os generais não aceitavam a solução da licença, ou renunciaria ou seria deposto. Às 8h30 do dia 24 de agosto, Vargas, presidente por 19 anos, com uma carta de testamento e um tiro no coração, cumpre o que teria prometido durante a crise. Se me quiserem depor, só encontrarão meu cadáver. E aí a gente tem a carta de testamento, né? Aqui numa placa, lá no Palácio Catete. Aqui a gente tem o pijama que Vargas usava e a arma. Né? Por exemplo, eu já visitei o Palácio do Catete e tem até hoje tanto a placa quanto a... Estão observando lá direitinho, essa pontinha preta é a bala. Né? Então ele entra aí para a história. E a gente vai ficando por aqui. E vamos voltar na próxima semana já falando sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Eu estou percebendo, eu queria saber se vocês estão gostando da aula, lógico, dos slides e tal. Qualquer dúvida, manda no privado. E espero que esteja todo mundo bem. Um abraço e até mais.